No segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Por gentileza, abra comigo nesse texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Esta é uma narrativa emocionante de uma retumbante vitória do rei Josafá sobre os inimigos. Está escrito: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar.
E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Você pode repetir em voz alta comigo o verso 12, por gentileza? Vamos juntos? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, para os nossos olhos estão postos em ti. Essa declaração do rei Josafá é a minha declaração. Eu acho que também é a sua. Há momentos em que nós vivemos tempos tão difíceis, que nós somos entrincheirados, sitiados, encurralados por inimigos tão terríveis, que nós chegamos diante de Deus, dizendo: Deus, eu não tenho forças para resistir a esse problema. Aliás, Deus, eu não só não tenho força, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não tenho estratégia também. Mas uma coisa, Deus, eu preciso dizer: os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas eu tenho orado e pedido a Deus que esta palavra seja para o seu coração. E eu estou tão necessitado desta mensagem quanto você também. E ao dirigir esta palavra a você, eu quero exortar minha própria alma nesta noite. Há momentos que nós enfrentamos uma ameaça real, uma ameaça iminente e uma ameaça mortal. Foi isso que esse rei está enfrentando. Ele é filho de Asa, começou a reinar com 35 anos de idade, reinou 25 anos, mas aqui ele está enfrentando o problema mais perigoso da sua vida. O que está acontecendo? Os parentes, Amon e Moabe. Quem são os amonitas e os moabitas? São os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E os do Monte Seir, quem são os do Monte Seir? São os edomitas, descendentes de Esaú. Esses 3 inimigos, que Deus não permitiu que Israel mexesse com eles na travessia pelo deserto, agora se reúnem numa grande conspirata, numa grande revolta, e se acampam às margens do Mar Morto em En-Gedi, prontos como uma grande multidão para atacar Jerusalém. Quando o rei é informado que essa multidão já está muito próxima, e que essa multidão vai subir o monte, que essa multidão vai atacar e invadir Jerusalém, e Josafá não tem a mínima possibilidade de resistir a essa grande multidão. Não há tempo sequer para convocar os seus soldados. E ainda que o fizesse, eles não tinham força humana para resistir àquela grande multidão. Ele está não só impotente, mas ele está sem qualquer estratégia. É quando ele chega diante de Deus e faz essa declaração:
mas os nossos olhos estão postos em ti. Então diz a Bíblia que ele convoca toda a nação para orar, para jejuar. E ele faz uma oração firmada na soberania de Deus, na fidelidade de Deus às suas promessas. E então ele quer ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala através dos seus instrumentos, a mensagem é esta: acalme, aquiete o seu coração. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam nem sequer batalhar. Aquietem-se. E vocês verão o grande livramento de Deus. E diz o texto que então ele adorou a Deus. Então convocou-se um coral que, marchando à frente do exército, ia cantando louvores a Deus em voz alta, sobremaneira. E diz o texto que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Como vocês sabem, Jerusalém está no alto de um monte e En-Gedi está lá no vale mais profundo do planeta Terra, às margens do Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. E quando eles olham lá de cima para o vale onde estava aquela grande multidão, o que eles veem são cadáveres. E quando eles descem, tem despojos, tem tesouros, e eles saqueiam este vale 3 dias, pegando os despojos, as riquezas. E diz a Bíblia que eles rebatizam aquele local e põem o nome daquele local de Vale de Bênção, porque o Vale da Ameaça e o Vale da Morte, depois da intervenção de Deus, é rebatizado em Vale de Bênção. E eles retornam a Jerusalém, não tristes, não derrotados, não humilhados e envergonhados, mas retornam com cânticos de vitória, com celebração. E Deus pôs um medo em todos aqueles povos ao redor por causa da vitória retumbante que Deus lhes havia concedido. Isso não é apenas história. Isso é a providência de Deus que está disponível ainda hoje para você e para mim. Talvez hoje não é mais um embate militar. Talvez hoje não é um exército que está cercando a sua casa. Talvez não é uma ameaça de invasão à sua propriedade. Mas há outros inimigos terríveis, perigosos, ameaçadores, que assustam a gente, que intimidam a gente. Problemas e inimigos maiores do que nossas forças. Nós não temos em nós mesmos força para enfrentar, nem estratégia. Mas aqui nesse texto, nós aprendemos sobre as armas da vitória nesta grande batalha. Quando você não sabe o que fazer, Deus dá para você estratégias para fazer e vencer.